Amém. Eu quero ler com você Josué, capítulo 15, do versículo 16 ao 19. Quero que você preste atenção nesse texto. Diz assim: E Caleb disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: O que você quer, minha filha? E ela respondeu: Pai, eu quero um presente. Respondeu ela. Diga comigo: eu quero um presente. Presente é bom, né, gente? Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Caleb, ele foi um dos 12 espias escolhido para avistar a terra prometida que Deus havia falado para o povo de Israel. E ele foi um guerreiro forte e corajoso e cheio de fé, porque quando eles viram a terra que Deus havia prometido, quando eles voltam com um relatório, eles começam a dizer: olha, a terra, 10 deles começaram a dizer: olha, a terra que a gente viu é difícil demais, tem gigante, tem muito obstáculo, não vai ser fácil, nós estamos com medo, apavorados, não vai dar certo. Mas a palavra diz que Caleb e Josué voltaram dando relatórios de fé. Eles voltaram dizendo: não, nós acreditamos no caráter e na fidelidade de Deus. Nós acreditamos na capacidade de que Deus é bom e é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Afinal de contas, Deus já havia mostrado a eles que era capaz de fazer muito mais do que eles imaginavam. Deus havia aberto o mar vermelho, Deus havia mandado maná, Deus havia falado com eles, a nuvem de glória caminhava e toda aquela história que nós já conhecemos. Mas nesse episódio, nós estamos vendo aqui que um pouco antes, Moisés morre e Caleb vai a Josué e fala: Deus me prometeu parte da terra. Eu tenho uma herança na terra prometida e eu ainda não a conquistei. E o que é interessante é que a Bíblia faz questão de dizer que Caleb tinha 85 anos de idade quando ele pede para tomar posse da herança. Ele diz: ainda eu tenho força, ainda eu tenho capacidade e Deus me dará a terra que ele prometeu. E parando um pouquinho nesse ponto, quando menciona a idade de Caleb, como ele foi um guerreiro valente, como ele foi uma pessoa que creu na palavra de Deus, isso fala para nós que quando você persevera em andar com Deus, quando você persevera em servir a Deus, você não depende da idade, a sua força não depende do tempo, e a sua fé, ela não se gasta com as adversidades. Pelo contrário, a sua fé, ela vai sendo ampliada, amadurecida, para que você possa galgar novos lugares, para que você possa conquistar coisas que talvez, humanamente falando, não é possível, porque o tempo já foi. Para que eu possa entrar nessa faculdade, eu acho que já foi meu tempo. Para eu começar essa empresa, quem sabe eu já estou um pouco velho para me casar. Eu não sei se ainda eu tenho condições de ter um filho. E nós pensamos que as impossibilidades podem nos limitar. Mas o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina é que quando você persevera em andar com Deus, em servir a Deus, os próprios obstáculos da nossa vida, as próprias barreiras que se levantam, se nós focarmos na palavra de Deus, em quem Deus representa na nossa vida, essas coisas são capazes de nos trazer mais força e mais capacidade para avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Eu tenho uma avó, mãe do meu pai, ela tem 85 anos de idade. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu me lembrei dela, porque ela é como Caleb para mim. Ela é uma heroína da fé, uma herói da fé, como nós falamos na semana passada, porque desde quando ela se converteu, aos 20 e poucos anos de idade, a história que ela nos conta, contou aos filhos e conta aos netos, né? E ela conta que depois que ela conheceu ao Senhor, tantas lutas e batalhas que ela viveu na vida dela, ela foi uma mulher que perseverou na fé. Hoje ela é uma pastora e ela ainda está construindo
né, o templo da igreja dela, e ela ainda fala de uma maneira como se ela fosse viver 100 anos à frente. E a maneira como ela fala de Deus é uma coisa que me constrange tanto, porque eu vejo ela como Caleb dizendo: ainda é possível, e ainda que eu não veja algumas coisas aqui, eu sei o que Deus fará na minha família, eu sei o que Deus fará com os meus bisnetos, com os meus tataranetos. Ela é uma mulher de fé. E é assim que na nossa caminhada e na nossa jornada com Deus, nós vamos melhorando, nós vamos nos tornando mais cheios de fé. Ao contrário de muitas pessoas que vão esmorecendo, perdendo a fé, se desviando, começaram bem, mas terminam mal. Homens de Deus precisam entender que Deus sempre está querendo nos mostrar o próximo passo. Falamos na semana passada que nem sempre Deus nos dá detalhes. Deus disse aos 12 espias: vão olhar a terra é boa, a terra será de vocês, uma terra que emana leite e mel, eu vou dar para vocês. O que Deus não disse a eles foi: vocês terão que guerrear, vocês terão que tomar força, mas eu serei com vocês, eu darei a estratégia necessária para que vocês vençam cada obstáculo. Então Caleb, nesse episódio que nós lemos aqui, ele já conquistou parte da herança dele, mas ele ainda tem um território que não foi conquistado. Então ele diz: quem for e conquistar esse território, eu darei a minha filha Axa, né, como recompensa, como se era a cultura da época. Então Otoniel, que não era bobo nem nada, foi lá, conquista a terra. Ele era sobrinho de Caleb, ele conquista e toma Axa como esposa. Mas a Bíblia nos diz que o pai, Caleb, dá à filha uma herança, e o que ele dá a ela são as terras do Negueb. E para que você entenda, as terras do Negueb são terras secas, são terras áridas, onde não há chuva, por causa da sequidão. Então Negueb significa terras secas. E eu fico imaginando Axa, que nasceu no deserto, que cresceu no deserto. Agora que ela pensa: minha vida vai ter uma virada. Agora eu jejuei, agora eu passei uma semana inteira me consagrando, agora eu sou mais espiritual. Agora é a hora onde eu vou realmente tomar posse daquilo que Deus tem falado. E de repente, o pai dela entrega a ela terras secas. E eu fico imaginando a cabeça dela nesse momento, pensando: puxa, meu pai poderia ter me dado algo melhor. Meu pai poderia ser mais bondoso comigo. Mas a palavra diz que ao invés dela murmurar, ao invés de ela focar no problema, ao invés de ela focar nos gigantes da terra, ao invés de ela pensar: agora minha vida está destinada a viver na terra seca. A Bíblia nos conta que ela foi uma mulher e uma pessoa de atitude. Ela foi uma pessoa de atitude, e eu quero lembrar você que Deus, Ele reage muito mais às nossas atitudes do que nós possamos imaginar. Deus reage, Deus responde à nossa fé. Deus responde a um coração que está crendo naquilo que Ele pode fazer por nós. A Bíblia nos fala: clama a mim, então uma ação, clama a mim e eu vou o quê? Eu vou te responder, diz o Senhor em Jeremias 33:3. Também em Tiago 4:8, a palavra diz: chegai-vos, pois, a Deus. Você vai se aproximar dele e ele também vai se achegar a você. A Bíblia está nos dando como um mapa de que quando você se aproxima de Deus, vai ser inevitável de que Deus não se aproxime de você. Vai ser inevitável com que Deus possa ouvir aquilo que você está pedindo. Também a gente vê naquele momento em que Jesus está com os 10 leprosos. Jesus dá uma palavra a eles, uma palavra de fé. Quem ouviu e obedeceu, recebeu. E a Bíblia fala que à medida que os 10 leprosos foram se apresentar ao sacerdote, o que era proibido na época, porque eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram, eles foram curados. Então, primeiro uma atitude, e no caminho eles foram curados. Axa, quando ela foi viver com seu marido, com Otoniel, ela estava em terra seca, mas ela não se conformou. E a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, não se conforme, nunca se conforme. Não se conforme com esse mundo, mas seja renovado pela sua mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na semana passada nós falamos sobre o poder de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra e deixar com que ela grude em nós.
Porque aquilo que você acredita é aquilo que nasce de você. Se você está gerando incredulidade, se você está gerando eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, então é isso que vai nascer de você. Agora, se você pode ter nascido num ambiente difícil, você pode estar até mesmo num ambiente bem difícil, mas se você muda a sua mentalidade e pela fé, não pelo pensamento positivo, mas pela fé, porque Jesus disse que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós trazemos a existência. Então, a palavra nos conta que Axa, ela pressionou Otoniel. Mas aqui essa palavra pressionar significa persuadir. Ela persuadiu o marido, dizendo: nós precisamos de mais. Ela usou da sabedoria boa para que eles pudessem sair daquele lugar. Então ela nos mostra que ela sabia se expressar. Ela não fez uma pressão psicológica na cabeça do marido. Ela não ficou reclamando na cabeça do marido, mas ela disse: há mais para nós. Existe um lugar melhor para nós e Deus pode fazer isso. Não foi a qualquer custo, não foi de qualquer maneira, mas foi com sabedoria. Essa palavra não é direcionada às mulheres, mas num contexto do que a palavra nos traz. Mas eu quero lembrar as mulheres daquilo que Provérbios 14 nos diz, que a mulher, o quê? A mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica, ela está construindo algo que logo vai aparecer. Mas a tola, aquela que não sabe lidar com as situações, aquela que fala o que quer, não pensa antes de falar e reage às situações, ela destrói com as próprias mãos. Então Axa, ela faz algo. A Bíblia fala que ela salta do jumento, ela pega seu carro da época e ela sai dirigindo a toda, porque ela precisa fazer algo. Então ela faz a parte dela. Irmãos, é tão importante a gente saber que tem a nossa parte. A fé não é emocional, a fé também não é racional, a fé, ela é uma fé inteligente. E o Senhor, por meio da palavra, Ele nos ensina como nós podemos chegar ao lugar que nós desejamos, como nós podemos conquistar as coisas na nossa vida. Então, ela chega para o pai, e nós vimos ali, e ela pede ao pai. Ela diz: me destes terras secas, pai, você me deu as terras do Negueb e eu reconheço que esse momento que eu estou vivendo, de alguma forma, tem a tua permissão, Senhor. Se eu estou caminhando com Deus, se eu tenho convicção de que eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, eu estou caminhando com Deus. Então eu também entendo que as adversidades que se apresentam diante de mim, de alguma maneira, Deus permitiu. Não foi Ele quem causou, porque não há nada de ruim em Deus, mas Ele autorizou algo, porque aquilo de alguma forma vai produzir algo bom dentro de nós. Então ela chega para o pai e ela reconhece: você me deu terras secas, mas eu preciso de água, dê-me fontes. Então a gente pode escolher, na verdade é uma questão de escolha, ficar em terra seca ou buscar fontes. Sempre vai ser uma escolha nossa. E a qualidade das nossas decisões determina a qualidade da nossa vida. Aquilo que nós decidimos, como nós decidimos andar, como nós decidimos viver, determina também a qualidade da nossa vida. E todos nós, de alguma forma, tivemos ou temos os nossos neguebs. Ninguém está isento de ter terra seca na sua vida. Nenhum de nós. Eu lembro que por muitos neguebs que eu passei, e que eu precisei, como Caleb, olhar para o caráter de Deus, olhar para a capacidade de Deus, para que eu pudesse superar e vencer aquele obstáculo. Eu lembro quando eu precisava decidir que voz eu iria ouvir, quando as vozes estavam me confundindo. Quando, por exemplo, quando meu filho mais velho era pequeno, e eu coloquei no meu coração, e hoje entendo que isso era fruto de um sonho do coração de Deus na minha vida. Mas você pensa, eu vinha de família humilde, Márcio vinha de família humilde, e logo que esse menino nasceu, eu coloquei no meu caderno de sonhos que ele iria estudar fora. Eu não conhecia, irmãos, nem Foz do Iguaçu e nem muito menos o Paraguai naquele momento. Mas eu coloquei no meu coração que meu filho iria estudar fora. Eu não tinha possibilidade financeira nenhuma, eu não tinha pais nem avós ricos e nenhuma herança que eu pudesse saber que eu ia receber em algum momento.
Mas eu comecei a declarar sobre isso, e sempre me encher de pessoas que experimentaram da bondade e do favor de Deus de forma milagrosa, porque no meu caso eu precisava de milagre. E esse menino foi crescendo e por muitas vezes, poucas vezes, aonde eu compartilhava esse sonho, esse desejo no meu coração, as pessoas diziam: Naine, que absurdo, se toca, garota, olha só de onde você vem, isso é impossível, isso é impossível. Não sei quantos de vocês já leram o livro, do Márcio, Voe Sem Asas. A gente já compartilhou aqui algumas vezes como Deus fez essa construção. Quando aos 13 anos de idade, alguém que era diretor de uma universidade nos Estados Unidos estava sentado à nossa mesa e de repente ela ofereceu a bolsa para um menino de 13 anos sem nunca na vida ter visto ele antes. E então aos 18 anos Deus cumpre isso na vida dele e na nossa vida. Mas a minha terra era um Negueb. Eu fico pensando, e se eu desistisse? E se eu não acreditasse na voz que eu estava ouvindo, que naquela ocasião era a voz do Espírito Santo? Então, muitas vezes nós temos os nossos Neguebs, nós temos tantas situações. Há 13 anos atrás, quando nós assumimos a igreja como pastores sêniores, nós éramos pastores de jovens e fomos pastores por 10 anos. E nós experimentamos muita coisa do Senhor. E chegou o momento em que Deus nos chamou para pastorear toda a igreja. E aquilo foi um baita desafio. E a gente pensava, será que a gente dá conta? Será que a gente sabe fazer isso? E a gente não sabia de fato fazer isso. E quando nós assumimos como pastores sêniores, você sabe, se você trabalha em uma empresa ou até mesmo em algum lugar, você sabe que quando há mudança de liderança, todo mundo fica te observando. Todo mundo fica vendo seu comportamento, como você veste, como você fala, como você anda, tudo que você faz. E eu lembro que nós tivemos algumas pessoas, sim, que se opuseram à nossa liderança. Começaram a me comparar com a minha mãe, que é uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma pastora do Reteté. É uma mulher que eu cresci vendo ela como uma gigante em Deus. Mas, embora eu seja fisicamente parecida com a minha mãe, inclusive abrindo um parênteses, ela tem um GC, e ela me contou ontem aqui na reunião, que alguém do GC dela levou o namorado no GC. E quando ele chegou no GC na quarta-feira, olhou para ela e falou: nossa, você estava pregando domingo lá na igreja, né? E ela falou: não, querido, não era eu, era minha filha que estava pregando lá. Você vê como a gente é parecida, mas só no físico. Porque nós temos temperamentos diferentes, Deus nos deu sabores diferentes, maneiras diferentes de ver muitas coisas. Mas quando a gente chegou aqui, eu me encontrei no meu Negueb. As pessoas estavam me comparando. Estavam me comparando com alguém que eu amava. Estavam dizendo: vamos ver essa daí, o que é que vai sair daí? E por muitas vezes eu entrei em crise de identidade. Eu entrei e falei: Senhor, eu estou aqui no meu Negueb. Foi isso que o Senhor me deu? Como que eu vou liderar essa igreja se algumas pessoas, é claro, era um grupo de pessoas, alguns saíram da igreja, alguns foram embora. E ali no meu Negueb eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo: Naine, fui eu quem te chamei, fui eu que te capacitei. Primeiro eu quero que você saiba que você não está aqui porque você é filha de pastor, você está aqui porque o bom pastor te chamou. Primeiro, depois eu quero dizer para você que você não deve nem sequer se parecer com a sua mãe, porque sua mãe é especial, mas sua mãe é a sua mãe e você é você. Então eu estava como Jesus no deserto, sendo provocada pela voz do inimigo, dizendo: se és o Filho de Deus, então manda essa pedra se transformar em pão. Mas debaixo da palavra, Jesus rebateu cada argumento de Satanás. E eu fui aprendendo a rebater com a palavra de Deus. E aquilo foi vivificando o meu coração. E eu decidi, por toda a minha vida, qual voz eu iria ouvir. E o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E por isso a gente é tão grato a Jesus por isso. Mas, amém. Amém. Agora a palavra diz que Axa, ela soube pedir. Repita comigo: saber pedir faz diferença. Até em coisas pequenas isso é verdade. Existe um tom que nós usamos. Até quando você está ali, não está percebendo, está meio lento por causa do jejum. Quantos ficaram meio lentos por causa do jejum essa semana? Irmãos do céu. Louvado seja Deus, chegou o 7º dia, né?
E como o pastor Luiz disse, até para ler a palavra a gente estava meio lento. E até o tom da voz, quando você está assim e alguém fala, com licença, eu posso passar? A pessoa está dizendo, você não está vendo, seu infeliz, sai da frente que você está atrapalhando. Esse é o tom de voz da pessoa. É diferente quando alguém, por gentileza, você pode me dar licença para eu passar? Ah, claro, por favor, passe. A maneira que nós pedimos, a maneira que nós falamos, faz toda a diferença. Ela poderia ter dito, pai, olha, eu estou bem chateada com você, olha o que o Senhor fez comigo, o Senhor me deu terras secas, o Senhor me deu terras do Negueb, e agora tudo que eu tenho é sequidão, como eu vou criar minha família, como vai ser a minha vida? E eu penso que talvez Caleb ia dizer a ela assim, não tá bom, minha filha? Manda para o papai de volta, entrega aqui para mim. Mas ela foi sábia na maneira de pedir, e ela disse, pai, dá-me um presente. Nós lemos aqui nas escrituras, foi assim que ela disse a Caleb, pai, dá-me um presente, dá-me fontes de águas. E o segredo está como pedir. Então, quando ela pede isso a Caleb, ele fala assim, filha, então eu darei para você fontes superiores e fontes inferiores. Ela foi buscar apenas águas, mas quando ela soube pedir, ela recebeu além do que ela precisava. E é assim que Deus faz na nossa vida. E eu quero falar rapidamente sobre o que as fontes superiores falam para nós. Fontes superiores e fontes inferiores. As fontes superiores, elas estão falando para nós sobre o nosso relacionamento com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Não com uma religião, não como um ritual de nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos isso e aquilo, mas um relacionamento de ouvir a voz de Deus. Ele é um Deus pessoal e Ele não fala apenas com a pessoa que está pregando aqui em cima, Ele não fala apenas com o seu líder de GC, Ele fala com você. E quando nós buscamos as fontes superiores, isso fala para nós também de uma dependência que nós geramos em Deus. Nós queremos com que Deus seja participante, atuante da nossa vida. Então as nossas decisões são pautadas em buscar a vontade de Deus. Não são feitas impulsivamente. Mas nós buscamos, Senhor, eu devo entrar por essa porta que se abriu. Senhor, eu devo esperar. Então às vezes nós pedimos sinais a Deus até mesmo. Se nós devemos ir, se nós devemos vir. Nós, por meio da palavra, entendemos que a meditação da palavra, a nossa leitura na Bíblia, nas Escrituras, Deus está falando conosco. Então, se nós estamos lendo como quem busca a resposta, nós vamos encontrar a resposta. Então, você está vivendo um momento, um dilema, você precisa de uma resposta de Deus, e naquela leitura sua diária, porque você já está lendo o que você está lendo, o Novo Testamento, alguma coisa do Velho, ou Provérbios, você está lendo e na sua leitura diária Deus fala com você, porque você já está no caminho, agora você está pedindo um sinal de Deus e está claro que Deus vai falar com você. Você não precisa abrir a Bíblia do nada, você não precisa buscar um horóscopo, o Urim, Tumim já não está no nosso meio, mas a palavra de Deus continua sendo aquela que nos guia. E para quem lê a palavra de Deus todos os dias, ou para quem está em contato com a palavra de Deus, crescendo nisso, vai começar a perceber a voz de Deus por meio da sua palavra. Fontes superiores fala de paz, porque paz não é ausência de conflito, mas é domínio sobre o caos. Eu não vou entrar nesse lugar de desespero. Eu tenho um problema e eu preciso encontrar uma solução. Eu estou aqui nessa terra do Negueb e eu preciso pensar o que eu preciso fazer para sair disso. Tem uma esperança, tem uma saída. Então paz não significa que está tudo bem, nós estamos vivendo na praia tomando suco de laranja. Paz significa que nós vamos ter conflitos, mas nós vamos ter domínio sobre o conflito, domínio sobre o caos. Fontes superiores falam de contentamento. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas não são satisfeitas com nada. Mais do que em todos os momentos, talvez, as pessoas conseguem ter acesso a coisas.
A maioria tem um bom celular, a maioria tem uma casa, a maioria talvez tenha um carro, a maioria está trabalhando, a maioria tem as coisas que nós precisamos ter para viver. Mas elas não são contentes, elas não são satisfeitas. E as fontes superiores falam de um lugar de espírito, aonde a gente é agradecido pelo que nós temos, às vezes não satisfeitos pela terra do Negueb, mas agradecidos por aquilo que nós temos, buscando as fontes das águas, sem perder o foco nas fontes das águas. E as fontes superiores falam sobre esse relacionamento, falam sobre um poder que o Espírito Santo tem de libertar a nossa alma, porque a nossa alma, volta e meia, vai querer entrar na prisão do medo, no cativeiro da ansiedade, da depressão, da angústia, de ver o tempo passando e ao invés de aproveitar cada estação da sua vida, a gente é jovem, aproveite a sua juventude. Você é uma pessoa madura, tem 40, 50 anos, aproveite essa fase. Você já está bem mais amadurecido, aproveite a última estação da sua vida. Essas fontes, elas falam dessa cura que o Senhor traz sobre a nossa vida, de libertação da mente. Lembra? Os 10 espias olhavam sempre o futuro e não viam nada. Viam problema. Mas homens de Deus e mulheres de Deus olham a terra em outra perspectiva. Eles olham com o coração de que Deus é capaz de trazer tudo o que nós precisamos na estação que nós vivemos. Fontes superiores falam como isso que nós estamos vivendo aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Um tempo de consagração, de separação, de jejum como esse, talvez foi seu primeiro jejum da vida, e parabéns para você, porque você está crescendo em Deus. Talvez você fez um jejum um pouco mais prolongado, você se desafiou. Alguns fizeram um jejum total de 7 dias. Então, porque nós estamos crescendo em Deus, e não é pela medida do nosso sacrifício em si, mas pela medida daquilo que o nosso coração deseja buscar em Deus, buscar as fontes superiores. As fontes superiores falam de estarmos conectados ao corpo, de fazermos parte do corpo de Cristo. Isso se dá quando nós estamos aqui nessa reunião, mas se dá muito mais quando nós estamos nos nossos grupos de crescimento. Quando nós estamos lá, sabe, lidando com o irmão difícil, mas também orando com aquele irmão que está passando dificuldade. O testemunho de um inspira a nossa fé. Os irmãos, a vida do corpo de Cristo é fundamental para que a gente esteja com os olhos nas fontes superiores. Agora, as fontes inferiores, lembra, Axa pediu algo e quando ela chegou lá, pediu fontes, o pai disse, então, porque você me pediu fontes, eu vou te dar fontes superiores, mas ele também deu fontes o quê? Inferiores. E as fontes inferiores falam para nós daquilo que Deus pode fazer por nós aqui nesse mundo passageiro. É passageiro, mas Deus quer nos abençoar. Sobre os nossos direitos aqui na terra, sobre conquistas do nosso coração, sobre sonho é uma coisa muito pessoal. Porque um tem um sonho de uma maneira, outro tem sonho de outra. Um pensa assim, eu não vejo a hora de viajar, né, ali para outro estado. Isso é um sonho. Outro pensa, nossa, eu tenho um sonho de viajar internacionalmente. É um sonho. Os dois são sonhos. Não significa que um é maior, outro é menor, que um é melhor, outro é pior. Todos são sonhos. E Deus deseja suprir o nosso coração, não apenas naquilo que nós podemos ter, mas além do que nós podemos imaginar. E quando nós estamos buscando as fontes superiores, Deus também toca as fontes inferiores. Porque nós estamos preparados para receber, para não deixar o egoísmo, para não deixar o orgulho, para não deixar o ego nos confundir na nossa jornada de peregrinação nessa terra. A nossa verdadeira terra prometida não é essa que nós estamos vendo aqui. Não são os nossos apenas 80 anos de vida. A nossa terra prometida de fato começa quando os nossos olhos se fecham nessa terra e nós entramos à terra prometida. Mas Deus sustentou o povo durante a peregrinação, Deus abençoou o povo, Deus os alimentou, Deus fez coisas poderosas. E Deus também quer tocar as nossas fontes inferiores. Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que você está buscando aqui nas fontes inferiores estão sendo liberadas, porque você entendeu o caminho de pedir fontes superiores. Deus também te dará as fontes inferiores, amém? A palavra do Senhor diz em Gênesis no capítulo 49,
as bênçãos que vêm de cima e as bênçãos que vêm de baixo. Esse relógio está correndo muito rápido hoje. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte. À beira do quê? De uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. O pastor Tomás falou com a gente sobre isso. Com rancor, arqueiros o atacaram. Terra de Neguebe na vida de José, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, primeiramente com as bênçãos dos altos céus e com as bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. A palavra do Senhor soprando para nós qual é o caminho, aonde nós buscamos. E não adianta apenas nós termos as fontes inferiores, temos apenas as coisas dessa terra e perdemos aquilo que é mais importante na nossa vida, que é aquilo que é superior, as fontes superiores. Quando a gente olha a palavra, a gente encontra Salomão quando Deus aparece para ele. Você pode imaginar Deus aparecendo e perguntando: o que você quer que eu vou te dar? Deus fazendo isso. Então, ele, com tanta sabedoria, ele diz: Senhor, dá-me sabedoria, me dá fontes superiores para que eu lidere esse teu povo, falando das fontes inferiores, para que eu possa lidar com as coisas aqui, para que eu possa prosperar esse teu povo aqui, para que a gente possa ser liderado. Eu peço, Espírito Santo, me dê fontes superiores. E ele foi sábio no seu pedido, e aí Deus diz para ele: então, porque você pediu, Salomão, as fontes superiores, você vai receber fontes superiores, mas também vai receber as fontes inferiores. E eu quero encerrar lembrando você de um texto, nós não vamos ler, que está em Ezequiel 47, que fala da experiência do profeta com as fontes, com as águas. Ele fala que o anjo começou a mostrar para ele do templo onde saía a água da soleira, e aquela água ele foi levando e ele foi medindo 500 metros, e de repente as águas começaram a dar no tornozelo, e de repente aquele anjo mede mais 500 metros e agora as águas estão dando nos joelhos, e de repente ele mede mais 500 metros e elas estão na cintura, e quando ele mede mais um pouco, ele fala, e era impossível atravessar andando. Agora era somente a nado que ele poderia atravessar. Isso fala da nossa vida com Deus. Quando a gente chega, a gente tem uma pequena experiência, e a gente está com as águas aqui no nosso tornozelo, e a gente está brincando, e a gente está ali, se revestindo de Deus, conhecendo a Deus, mas chega um momento na nossa vida em que Deus aumenta as águas, e as águas agora estão nos nossos joelhos, e agora a gente pode andar com um pouquinho mais de dificuldade, quem sabe, mas a gente está tendo uma experiência com as fontes das águas. E de repente chega um momento na nossa vida em que a coisa fica um pouquinho mais difícil, e é nesse momento onde a gente vai impulsionando, porque nós estamos ouvindo a voz do anjo do Senhor, nós estamos vendo que é Ele quem está nos liderando, e nós estamos indo, talvez mais temerosos. No começo a gente era mais confiante, porque a gente tinha segurança, porque nós resolvíamos, porque dependia de nós. Mas à medida que o Espírito Santo vai nos conduzindo e as águas vão subindo, elas vão subindo, existe um momento da nossa caminhada com Jesus em que a gente não vai conseguir atravessar andando, vai ser apenas por meio das fontes superiores, aonde Deus fala e a gente anda por aquelas águas, e nós temos a confiança de que Ele vai nos levar do outro lado do rio, e depois que Ele chega lá, a Bíblia começa a relatar aonde há árvores frutíferas, aonde há peixes, aonde Ele come, aonde Ele usufrui daquilo que Deus está liberando para a sua vida. Irmãos, é uma estação, bem-vindo à estação onde você está aprendendo a buscar as fontes superiores, para que Deus entregue para você as suas fontes inferiores. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você a tomar a ceia do Senhor nas suas mãos. Nós vamos fechar com chave de ouro esse tempo de investimento
na presença de Deus. Espírito Santo, você pode pegar a ceia do Senhor. Se você está aqui, você não pegou, nós temos aqui nas laterais, na frente ou lá na entrada. Você pode dar uma corridinha lá e pegar os elementos da Santa Ceia. Você pode derramar seu coração diante do Senhor agora mesmo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor que nos constrange. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos persegue. Obrigada pela tua voz que nos instrui, que nos alimenta, Senhor. Ainda que o nosso corpo possa estar enfraquecido, a nossa mente até mesmo enfraquecida, no tempo de jejum, nós sabemos que o Senhor está fortalecendo o nosso espírito, que o Senhor está depositando riqueza sobre nós, para que nós possamos avançar. Obrigada, Jesus, por se preocupar tanto conosco. Obrigada, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza dos nossos neguebes. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Obrigada, Jesus, porque tem nos ensinado a corresponder ao teu amor. Senhor, nós somos tão pequenos, nós não temos nada de nós mesmos, mas é por meio da tua força. É o Senhor quem dá aquilo que nós te devolvemos. É o Senhor quem dá amor e convicção no nosso coração, para que seja devolvido ao Senhor por meio da fé. Te agradecemos, Jesus, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás perto de nós. Te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixou e nunca nos deixará. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Alfa e o Ômega. Tu conheces o fim desde o começo. Obrigada porque o Senhor está fazendo dessa igreja uma igreja forte no espírito, humilde, Senhor, nas suas ações, humilde no seu comportamento, mas cheio de orgulho por quem é na Tua presença. O Espírito Santo, nós honramos e glorificamos o nome de Jesus nessa manhã. Nós entregamos o nosso jejum, nós entregamos diante do Senhor aquilo que somos, aquilo que temos, e pedimos: cuida de nós, continua cuidando de nós, bom pastor. E nós declaramos quão grande és Tu, Jesus, quão grande és Tu, Senhor. Nós Te adoramos em espírito e em verdade nessa manhã. Aleluia. Você pode declarar ao teu Deus quão grande és. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu, Jesus. Grandioso és Tu. Levantamos o nosso coração, Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma grandioso és Tu.
crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Obrigada, Jesus. Nós te honramos nessa manhã, engrandecemos o teu nome, porque tu vives. Nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Vamos participar juntos? Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, por nos sustentar até aqui, por essa maratona que tivemos essa semana. Obrigada, Senhor, pela tua generosa mão sobre a nossa vida, pela tua palavra que nos alimentou e continuará nos alimentando. A Jesus honra e glória, hoje e sempre, por meio do seu povo. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Se você é novo aqui, não saia sem pegar um presentinho nosso lá na frente. E por favor, irmãos, lembre-se do estacionamento. Vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos usufruir do fruto do Espírito nessa saída. Amém?